Olá, eu me chamo Timóteo de Oliveira Pedreira, estou cursando o bacharelado em Teologia pela Unicesumar e estamos aqui para realizar um trabalho da disciplina Estudo das Religiões e o meu QRA é 2108-21955 e hoje nós vamos discorrer sobre uma palestra do funcionalismo da religião. E a gente vai trazer aqui algumas teorias, principalmente a teoria de Freud, a teoria de Karl Marx. Então, o funcionalismo da religião com base na psicanálise de Freud é que na teoria de Freud a religião é um fruto emocional, com base em alguns transtornos mentais, segundo Freud. Ele pensa nessa forma que a religião, ela surge aí do inconsciente e que se repete por uma pulsão que gira em torno de algo psicológico, naquilo que ele ideou como religião, de que a intenção dele concernente a essa explicação é que a sua teoria esclareça nessa religiosidade da humanidade e de outra forma que a sua teoria seja aceita pelos etnólogos e que na visão de Freud o homem da antiguidade, o homem primitivo, ele mantém ali uma relação, psicológica, de uma certa intimidade e com os mistérios, e elementos espirituais. E é assim que Freud entende essa religião, que ela surge não de uma divindade espiritual, mas ela surge de alguns problemas psiquiátricos. Por isso ela precisa ser estudada à luz da psicanálise, que a religião deve ser estudada à luz da psicanálise. Essa é a intenção de Freud no seu tempo, Ele quer que todos os etnólogos ali aceitem essa corrente teológica, que a religião é um fruto, da mentalidade humana, de alguns traumas psiquiátricos e alguma forma de suprir esses traumas, a mente humana é capaz de produzir essa íntima relação misteriosa com um elemento espiritual que acaba levando ao ato da adoração, ao ato da adoração. Por isso é aquilo que chamamos de um culto religioso. E como que se o homem se sentisse, o ser humano se sentisse bem, se sentisse melhor nesse ato da adoração, com uma relação íntima com algo misterioso e espiritual, como que se suprisse aqueles problemas de traumas psicológicos, É dessa forma que Freud explica que a origem da religião, e por sua vez que ela precisa ser estudada à luz da psicanálise, trazendo essa corrente, essa corrente de pensamento de Freud. E com base nessa teoria, o neurótico é sim capaz de produzir esses comportamentos. Ele comprova pela psicanálise que o neurótico é capaz de produzir comportamentos como esse, e com base no conceito, com base nesse conceito de que o homem se move
de uma forma com seus traumas, né? Que acaba acontecendo na trajetória da sua história, da sua vida. E esses traumas impulsionam, né? Gera ali um bloqueio, um impulso para que o ser humano venha a agir conforme esses traumas, né? E que acaba sendo os seus comportamentos passando de, de geração para geração. É como se um homem primitivo ele tivesse algum trauma e para substituir ou para amenizar esse trauma, aquilo que aconteceu, ele cria uma relação íntima com algo espiritual que leva ele à adoração e, consequentemente, isso passa de geração para geração. É aí que ele acha que surge, então, a religião, né? Então, é aí que ele acha que surge a religião, que isso passou de geração para geração. E que nem sempre, né, por se tratar de algo do neurótico, né, algo do psique humano, nem sempre tem uma razão explicável, palpável, né? Por isso que fica quase que algo superficial, por não ter uma razão em si, aí cabe, segundo Freud, todo o poder de um estudo científico para que se possa explicar, né, esse fenômeno religioso, essa funcionalidade da religião. É necessário esses estudos, né, um estudo mais científico, mais profundo, sempre levando em conta a psicanálise. E para Freud é isso, a origem da religião se deu por um acontecimento histórico, né? Se deu por um acontecimento histórico provocado por um impulso neurótico, é assim que ele pensa sobre a religião, assim que ele fala, né? E como se a religião fosse apenas uma espécie de remédio para sarar esses traumas, amenizar a dor desses traumas. E como o neurótico é capaz de produzir sentimentos assim, a religião como se fosse uma espécie de remédio, entre aspas, para que pudesse amenizar a dor desses traumas, né? Então, para Freud, a religião não passa de um remédio, né? Algo produzido pela mente humana, mas que é digno de estudos aprofundados, né, científicos, acerca desse comportamento, sempre com base na religiosidade da psicanálise e assim vai. Pois bem, a outra linha de, de critério, ou outro pensamento, aqui, outro pensador, é o conhecido Karl Marx, né? Karl Marx ele já vai de um ponto mais diferente. Para ele, a religião não passa de uma ilusão, de algo ilusório, né? Produzido por alguns líderes que têm de se beneficiar da boa vontade, da religiosidade das pessoas. Então, Karl Marx ele vê a religião como produzindo algo muito negativo na sociedade, né? Algo que acaba sendo, em vez de um benefício, ser um prejuízo para a humanidade. Isso ele entende por causa das ideias da,
da religião, como se forma a religião, né? É uma forma de se liderar uma organização, né? E esses líderes vêm de alguma forma com seus conceitos, algo que venha dominar e oprimi-la, aquela organização ou as pessoas que estão inseridas dentro desta organização. Para Marx, ou marxismo, né, a religião deve ser vista pelo que ela produz na sociedade, né? Os resultados comprovadamente científicos, aquilo que é comprovado, quais são os resultados. Então, para Karl Marx, a religião deve ser estudada por aquilo que já aconteceu, aquilo que já é um resultado, né? E não pelas suas liturgias, não por aquilo que acontece internamente, aquilo que a religião faz internamente, as suas regras, as suas liturgias, as suas formas de adoração, mas sim pelos seus resultados, né? Ela deve ser estudada pelos seus resultados e não pela sua ideologia interna, né? É assim que Karl Marx pensa acerca do funcionalismo da religião, né? Como ela deve ser estudada, né? E para ele a religião é uma forma de esconder, né? Uma forma de esconder os problemas, esconder os problemas que acontecem na sociedade, como problemas econômicos, né? A distribuição de renda, que é muito desigual, e alguns grupos sociais são oprimidos por falta de recursos, por uma decadência financeira. Então, para ele, a religião ela é uma forma de cobrir, né, de esconder esses problemas, né, dessa sociedade, esconder a miséria que vive o povo mais oprimido, né, que vive debaixo de certa opressão, que a religião não tem razão para ele, para Karl Marx, a religião não tem razão de existir, né? Não tem porquê. A sociedade consegue viver sem uma religião, né? E acaba sendo um fruto de uma superstição, né? De que a religião acaba embebedando, hipnotizando os seus seguidores e muitas das vezes oprimindo, né? Oprimindo seus seguidores. Então, Karl Marx ele vê dessa forma a religião, né? Que ela deve ser estudada como algo supersticioso, algo não importante, mas que deve ser estudado pelo resultado, né? Para ele os resultados são muito mais negativos, né? Então, dentro dessas correntes aqui, né, do funcionalismo, esses pensadores como Freud, como Marx e tantos outros, eles vão estudar, né? É bem verdade que eles vão ter algumas controvérsias, vão ter muitas oposições, mas serve como base para os estudos, né? Principalmente ali no século XIX, não é isso? No século XIX foi muito importante, né? Esses estudos, e surgiu muitos outros a partir daí para que se pudesse ter uma aceitação dessa questão do funcionalismo da religião, para que realmente a religião fosse tratada como digna de estudo, né? Que nós chamamos de ciência da religião. Então, aqui está a nossa palestra, né? Sobre o estudo das religiões. A gente abordamos só essas duas teorias, a de Freud e a de Karl Marx, que
que era isso que se exigia no nosso pedido. E a gente desde já deseja a todos paz e alegria e muito amor. Tchau, até a próxima.